Brasileiros ultrapassam os ingleses e se tornam o maior grupo de visitantes estrangeiros da Flórida. Profissionais e empreendedores que sonham com um green card. O visto EB2 está mais rápido para brasileiros. Brasil entra para o top 3 da lista dos países mais visados pelo crime digital. Tem novo alerta de tempestade nos Estados Unidos depois da passagem do ciclone Bomba, que provocou nevasca recorde. E ainda, já imaginou viver e trabalhar no continente gelado, na Antártida? Foram abertas vagas para profissionais de várias áreas. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Os brasileiros ultrapassaram os ingleses e se tornaram o maior grupo de visitantes estrangeiros da Flórida. Mais de 1 milhão de turistas do nosso país desembarcaram nos Estados Unidos nos últimos 12 meses, um recorde histórico. A movimentação nos aeroportos da Flórida não para de crescer. Turistas chegam de todas as partes do mundo, mas um grupo em especial tem se destacado: os brasileiros. No ano passado, 1,3 milhão de pessoas do nosso país visitaram o estado para aproveitar os parques temáticos, as compras, as praias e o clima quente. Por causa disso, o Brasil é hoje o maior mercado internacional de turistas para a Flórida. A Flórida tem desde uma natureza exuberante, que o brasileiro gosta, nós temos os parques nacionais, temos um destino que está voltado a famílias, e nós temos também uma facilidade com a língua, que nós não encontramos em outros estados americanos. Ou seja, o estado se adaptou tendo pessoas de língua portuguesa ou espanhola para atender-nos, seja dentro dos parques nacionais, seja nos restaurantes ou nas lojas. E isso, para o brasileiro, é uma conveniência, porque nós sabemos que nem todos falam o idioma. Esse crescimento acompanha a retomada do turismo global e o fortalecimento da presença brasileira, que já vinha em alta desde 2024. No último ano, o fluxo de visitantes do Brasil aumentou mais de 10%, superando o Reino Unido, que tradicionalmente ocupava a liderança entre os turistas estrangeiros. E a temporada de 2026 promete ser ainda mais movimentada, com as novidades anunciadas em Orlando e região. Flórida segue como um dos destinos favoritos dos brasileiros, com praias deslumbrantes, vida noturna, casas de temporada e uma culinária multicultural. A expectativa é que 2026 mantenha o estado no topo da lista de locais preferidos do Brasil. Além disso, a Flórida tem um investimento grande de brasileiros com negócios lá, até com não só apenas imobiliários, mas de empresas, bancários e tudo mais. E isso, esse turismo a negócios também impulsiona os outros turismos, porque a pessoa vai a trabalho e acaba estendendo a lazer, levando sua família, o que faz com que os números cresçam também. E atenção, profissionais e empreendedores brasileiros que sonham com um green card. O visto EB2 está sem fila de espera em algumas categorias e isso tem atraído trabalhadores qualificados que buscam residência legal aqui no país. A reportagem é do Eliseu Caetano. O visto EB2 é uma das principais portas de entrada para o green card nos Estados Unidos. Ele é destinado a profissionais com alta qualificação acadêmica ou experiência relevante em áreas de interesse para o país. E para brasileiros, o processo está mais rápido do que anos atrás. O que mudou é o acesso ao visto, né, mais rápido do que estava antes para quem está nos Estados Unidos. Tá? Mas lembre-se que o processo tem que ser muito bem trabalhado, muito bem formulado, né, com todo critério, mais ainda agora do que era anos atrás. Médicos, engenheiros, pesquisadores, empreendedores e profissionais de tecnologia têm buscado esse visto nesse momento, por ser uma das formas mais estáveis de permanecer legalmente nos Estados Unidos. Então, quem pode se beneficiar com essa grande mudança são aqueles profissionais qualificados para o visto EB2NW, que poderão, no momento agora em março, pedir essa mudança de status, né, dentro dos Estados Unidos. Então, você vai poder terminar todo o seu processo de EB2 estando em solo americano e pedindo, consequentemente, uma autorização de trabalho temporária para que você possa, durante esse período, que ainda vai demorar um pouco,
trabalhar e também uma autorização de viagem para que você possa viajar. A ausência de fila não significa aprovação automática. Cada pedido é analisado detalhadamente pelo governo americano, mas na prática esse é um dos melhores momentos dos últimos anos para profissionais qualificados que buscam residência permanente aqui nos Estados Unidos e também para suprir a falta de mão de obra especializada em diversos setores em todo o país. Eu sempre digo que o EB12 ele não discrimina a profissão. O EB12 ele serve para médicos, para dentistas, enfermeiros, para a área de tecnologia, que hoje em dia tem sido muito bem vista nos Estados Unidos devido à grande carência de mão de obra, não só atual, mas como também futura. Não só de uma mão de obra direta, mas com investimento nesse tipo de profissional. 2 dos programas de segurança mais usados por viajantes aqui nos Estados Unidos, incluindo os brasileiros, foi reativado pelo Departamento de Segurança Interna. A gente está falando do TSA PreCheck e o Global Entry. A paralisação tinha sido anunciada após o início do shutdown parcial do governo e agora foi normalizada. O PreCheck é o sistema que permite passar pela triagem de segurança de forma mais rápida nos aeroportos americanos. Já o Global Entry é o programa que acelera a entrada de viajantes internacionais nos Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna havia suspendido os 2 programas, TSA PreCheck e Global Entry, mas voltou atrás e anunciou que eles seguem operacionais sem mudanças para o público. Segundo o TSA, possíveis ajustes de equipe vão ser avaliados caso a caso, mas os serviços continuam funcionando normalmente nos aeroportos. Enquanto isso, funcionários do Departamento de Segurança Interna, considerados essenciais, incluindo cerca de 63 mil agentes da TSA, continuam trabalhando, mesmo sem receber salário, durante o shutdown. Apenas lembrando que o Global Entry continua em operação para brasileiros que já são membros do programa. Novas inscrições estão suspensas enquanto o Brasil não concluir todas as etapas de verificação e compartilhamento de dados exigidos pelo governo dos Estados Unidos. No próximo bloco, nova tarifa do governo americano entra em vigor hoje, mas com um percentual diferente do que havia sido divulgado. E ainda, presidente Donald Trump faz hoje à noite o discurso do Estado da União em um momento de forte pressão política e econômica. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um grupo de senadores democratas apresentou um projeto de lei para obrigar o governo federal a devolver 175 bilhões de dólares em tarifas pagas por empresas norte-americanas. A proposta surge depois que a Suprema Corte decidiu que o presidente Donald Trump violou a lei federal ao impor tarifas amplas em diversos países, alegando autoridade econômica de emergência. No dia seguinte à decisão, Trump anunciou que estava elevando as tarifas globais para 15%, mas com base em outra legislação. O Tariff Refund Act, apresentado por 22 senadores, determina que os valores cobrados sejam totalmente reembolsados com juros, priorizando pequenos importadores e também empresas norte-americanas. Todos os reembolsos teriam de ser processados em até 180 dias. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o tribunal não tratou de reembolsos e encaminhou esse tema a uma instância inferior, o que pode levar semanas ou até meses para ser decidido. E a nova tarifa anunciada pelo governo norte-americano entrou em vigor hoje, mas com um percentual bem diferente do que havia sido divulgado no final de semana. Matias Brotero tem os detalhes. A nova tarifa global de Donald Trump entrou em vigor nesta terça-feira. A surpresa é que os importadores foram avisados de que a taxa é de 10% e não de 15%, conforme o presidente Trump havia anunciado no final de semana. Um funcionário da Casa Branca disse à imprensa internacional que o governo não mudou de posição e que trabalha para elevar a taxa para os 15%. A nova sobretaxa entra em vigor depois que o presidente assinar uma ordem executiva.
Essas taxas são uma resposta de Trump à decisão da Suprema Corte americana, que na sexta-feira passada derrubou o tarifaço. As novas medidas têm validade de 150 dias e depois precisam ser aprovadas pelo Congresso. O presidente Donald Trump faz hoje à noite o discurso do Estado da União em um momento de forte pressão política e econômica. A fala dele acontece em ano eleitoral e dias depois da derrota na Suprema Corte, que derrubou o tarifaço. Trump deve tentar reforçar sua base eleitoral às vésperas das eleições de meio mandato, mas pesquisas recentes mostram queda na aprovação do governo e preocupação com a economia, que desacelerou para 1,4% no último trimestre. A política migratória também está no centro das tensões, após mortes em operações federais e protestos em Minnesota. No Congresso, o shutdown parcial permanece por causa do impasse sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna. Trump também deve mencionar a decisão da Suprema Corte sobre as tarifas e defender a nova taxa global anunciada pelo governo. Na política externa, o tema Irã também deve ser abordado. O discurso começa às 9 da noite, horário da Costa Leste, e deve ser um dos mais longos do mandato, numa tentativa de mostrar que o país está no caminho certo, mesmo em meio a um cenário de incerteza. No Oriente Médio, autoridades iranianas afirmaram que um acordo com os Estados Unidos pode estar à vista. Representantes dos dois países vão se encontrar esta semana para negociar um possível tratado. Autoridades iranianas afirmam que um acordo com os Estados Unidos está ao alcance. O regime islâmico enviou aos mediadores um rascunho da proposta que será apresentada na reunião da próxima quinta-feira na Suíça. O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, disse que essa é uma oportunidade histórica para um acordo sem precedentes, que atenda às preocupações dos dois países. A porta-voz da Casa Branca disse nesta terça-feira que Donald Trump dá prioridade para a diplomacia, mas que está preparado para usar força letal se necessário. O presidente americano só deve tomar uma decisão sobre um eventual ataque depois da reunião em Genebra na quinta-feira. Os Estados Unidos querem limitar o programa nuclear iraniano e afirmam que o Irã está próximo de construir uma bomba atômica. Uma das propostas em análise prevê a redução do enriquecimento de urânio para níveis de pesquisas médicas. Após o exército americano aumentar a presença militar na região, o regime iraniano se aproxima de um acordo para a compra de mísseis de cruzeiro antinavio da China. Ainda não se sabe quando os projéteis chegariam no Irã, mas especialistas militares afirmam que a aquisição muda o jogo em relação ao cenário de uma guerra. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, o Brasil entra para a lista dos países mais visados pelo crime digital. E ainda, canetas emagrecedoras. O uso indevido pode levar a um quadro que lembra de anorexia induzida por medicamentos. O Brasil entrou para a lista dos países mais visados pelo crime digital. No ranking mundial, o nosso país ocupa a terceira posição, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. O golpe mais comum usado para roubar e sequestrar dados no Brasil é o phishing, que são e-mails ou mensagens falsas que enganam a vítima e fazem ela entregar senhas e códigos sem perceber. Esse tipo de ataque representa 52% das invasões. O restante se divide entre links maliciosos, falsas atualizações de aplicativos, golpes em redes sociais, fraudes e vídeos falsos. Por causa desse cenário, o Brasil subiu no ranking global de ataques cibernéticos e hoje ocupa o terceiro lugar entre os países mais alvejados. E com a chegada da inteligência artificial, a tendência é que esses crimes aumentem ainda mais no mundo. Essa nova tecnologia está automatizando extorsões, criando mensagens falsas em grande escala e até produzindo deepfakes, imagens falsas de sequestro virtual. O trabalho remoto e híbrido também virou alvo. Plataformas de colaboração registraram um salto de invasões de 12% para 31% em apenas um ano. As empresas não fazem um investimento na parte de segurança por entender que a segurança é um custo, não um investimento. Aí você junta isso com milhares de dados vazados expostos, sistemas governamentais totalmente desatualizados
e um nível de conscientização para o usuário muito precário ou às vezes nenhum. Então aí você tem um ambiente perfeito para qualquer grupo criminoso. O relatório da Chronix alerta que a defesa precisa evoluir no mesmo ritmo dos ataques. Empresas têm de automatizar proteções, treinar equipes e se antecipar às ameaças, porque o crime digital está avançando mais rápido do que nunca. Para mim, o mais importante é a parte cultural. Você treinar os colaboradores. O vetor número 1 de ataque ainda é humano, então tudo começa, a porta de entrada para um ataque é o colaborador. Então tem que ter um nível de conscientização gigantesco dentro da empresa nessa parte humana. A família de Nancy Guthrie está oferecendo agora a recompensa de $1 milhão por qualquer informação que leve a idosa. Em um novo vídeo emotivo divulgado hoje na internet, a apresentadora Savannah Guthrie pede ajuda para encontrar a mãe, que está desaparecida desde 31 de janeiro. Nancy foi sequestrada na casa em que mora, no Arizona. As autoridades ainda tentam decifrar quem é o sequestrador que aparece nas imagens da câmera da campainha. A recompensa oferecida pela família de $1 milhão se soma ao valor de $200 mil já anunciados pelo FBI e também por doação. No vídeo publicado nas redes sociais, Savannah disse que a mãe pode já não estar mais viva, mas a família precisa de respostas e ela quer trazê-la de volta para casa. A idosa tem 84 anos, tem mobilidade reduzida, depende de remédio diário e não poderia ter saído sozinha de casa. O novo termo tem ganhado espaço entre médicos que acompanham o uso das chamadas canetas emagrecedoras. A gente está falando da agonorexia, um quadro que lembra uma anorexia induzida pelos medicamentos e que tem levantado alertas sobre o uso indevido dessas drogas. A agonorexia é um efeito colateral, observado em alguns usuários de remédios análogos de GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, usados para combater obesidade e diabetes. O termo ainda não é um diagnóstico oficial, mas tem ajudado médicos a descrever um padrão cada vez mais frequente. Pacientes que perdem completamente a fome, esquecem de comer e desenvolvem aversão à comida. Segundo os especialistas, isso acontece quando o medicamento ultrapassa a fronteira do controle do apetite e passa a gerar um quadro semelhante a uma anorexia farmacológica. Algumas pessoas também passam a exagerar em atividades físicas e a se isolar socialmente para evitar situações com alimentos. O fenômeno é mais comum entre quem usa as canetas sem indicação médica ou em doses altas, buscando emagrecimento rápido. Médicos alertam para riscos como perda de massa muscular, desnutrição, desidratação, fadiga e queda de imunidade. Há também preocupação com quem não tem obesidade. Esses usuários podem entrar em efeito sanfona, perdendo massa magra e recuperando apenas gordura, o que aumenta o risco de sarcopenia. Especialistas reforçam que os medicamentos devem ser usados apenas com acompanhamento médico e que doses precisam ser ajustadas quando o apetite fica bloqueado além do esperado. No próximo bloco, ciclone bomba enfraquece e deixa nevasca recorde no nordeste do país e já tem alerta de nova tempestade à vista. E ainda, já imaginou viver e trabalhar no continente gelado na Antártica? Foram abertas vagas para profissionais de várias áreas. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. No nordeste dos Estados Unidos, a neve finalmente deu uma trégua, mas a volta ao normal ainda vai levar dias. Vários estados registraram um acúmulo recorde. Muitos condados seguem em estado de emergência e sem energia. E mesmo com esse alívio temporário, outro período de mau tempo já está no radar. Os caminhões de emergência correm contra o tempo para restabelecer a energia em várias regiões do nordeste do país. Hoje, várias áreas acordaram ainda mais cobertas de neve, que caiu durante a madrugada. Com a trégua da neve, o trabalho de limpeza começou. Esta é a primeira vez que vejo uma tempestade assim. É terrível. As escolas fechadas, tudo fechado.
everything closed. Isto é terrível, reclamou este outro. Muito vento desta vez, muito vento. De Boston até Filadélfia, Nova York e Providence, nevou mais de 3 pés. Muitos telespectadores do Record Américas enviaram imagens das suas regiões. Até mesmo os experientes motoristas que limpam neve acabaram presos na quantidade de neve. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, voltou a pedir para a população evitar sair de casa por causa da quantidade de neve nas ruas e dos riscos às pessoas. It's a serious situation there. We've got to be able to get snow cleared as quickly as possible. Nas áreas que já estão limpas, a ordem é dirigir com atenção. Mais de 10 mil voos foram cancelados no total, incluindo aviões que vinham do Brasil. As autoridades disseram que o pior do ciclone bomba já passou, mas o rescaldo deve demorar dias até limpar toda a neve. Enquanto isso, já tem um novo sistema de inverno avançando pelo nordeste do país nesta madrugada, trazendo neve com menos intensidade. Na quinta-feira, um terceiro sistema vindo do noroeste pacífico vai atravessar o país, levando mais chuva e neve do Kentucky até Carolina do Norte e depois da Virgínia até Nova York. Em Nova York, os policiais foram atingidos por bolas de neve quando tentavam conter uma desordem no Washington Square Park. Vídeos mostram uma guerra de bolas de neve organizada por um grupo grande que acabou saindo do controle. Quando os agentes chegaram para intervir, parte da multidão reagiu com hostilidade, lançando bolas de neve e até perseguindo os policiais pelas ruas. A comissária e o prefeito da cidade classificaram o episódio como vergonhoso e criminoso e disseram que uma investigação já está em andamento para identificar as pessoas. E falando em neve, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente tem neve em Boston, mínima de 28, máxima de 39. Vai chover em Nova York, Washington tem sol, mas a mínima é de 37, máxima de 55 graus Fahrenheit. Atlanta a gente tem sol, Jacksonville, Tampa e Miami, mesmo cenário. Em Miami, mínima de 66, máxima de 72 graus Fahrenheit. A gente segue aí na nossa tabela, Houston a gente tem sol, Brownsville, o mesmo cenário, San Antonio e El Paso também. Albuquerque, mínima de 39, máxima de 75 graus, sol nessa região, não tem nuvem nessa área aí. Phoenix segue o mesmo cenário, Los Angeles a gente tem mínima de 56, São Francisco vai chover, Salt Lake City também, mínima de 45, máxima de 56 graus Fahrenheit. Agora, olha só essa notícia que viralizou na internet e tá dando o que falar. Você já imaginou viver e trabalhar no continente gelado, na Antártida? Pois é, bases científicas do Reino Unido e dos Estados Unidos estão abrindo vagas para profissionais de várias áreas no continente mais gelado do mundo. E as oportunidades vão muito além da ciência. Olha só. Enquanto muita gente sonha com praias e calor, bases do Reino Unido e dos Estados Unidos estão recrutando profissionais para o continente mais gelado do planeta. O melhor de tudo é que não precisa ser cientista. Há vagas para eletricistas, cozinheiros, mecânicos, paramédicos e até cabeleireiros. Mas se você optar se candidatar para essas vagas, saiba que as temperaturas podem chegar a menos 40 graus. E no verão, o sol não se põe por semanas. A paisagem é uma imensidão branca, com gelo até onde a vista alcança. Os salários começam em cerca de $45 mil por ano. Esse valor é livre, já que o candidato vai ganhar moradia, alimentação e equipamentos. É preciso estar preparado para dormitórios compartilhados, rotina intensa e pouca privacidade. Mesmo assim, quem encara a experiência costuma destacar o contato com a natureza selvagem, a vida em equipe e a sensação de fazer parte de um trabalho que contribui para a pesquisa ambiental no planeta. Para quem já participou, a Antártida se tornou um destino inesquecível, desafiador, isolado e cheio de histórias que não existem em nenhum outro lugar. A ideia divide opiniões, incluindo dos brasileiros. E você, toparia? Definitivamente para mim não seria uma opção, porque primeiro que eu não gosto de lugares frios, né? Segundo, porque eu sei que em determinada época do ano lá não tem sol durante muitos dias e meses, então eu não consigo imaginar ficar tanto tempo acordando e indo dormir sem poder ver o sol, né? E terceiro, pela questão do ambiente, de eu ter filhos, família,
definitivamente não é um lugar que me agradaria. Essa proposta não me atrai nem um pouco. Eu toparia de ir se fosse em outro tempo, porque agora, para mim, eu estou muito ocupada com a minha família, mas está na minha lista de ir para a Antártica um dia. Até estava pensando com os amigos a gente ir visitar o ano que vem lá, mas agora com essa opção de ir morar lá seria maravilhoso, mas é muito frio para mim e eu toparia se eu fosse 20 anos mais nova. Para viver nesse extremo frio, sem condições. Sou carioca, gosto muito de verão e para mim não daria. E o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!